Uma boa noite, pessoal. Boa noite a todos que foram chegando. Vão dando um oi, vão dando um like pra gente saber que tem gente aí nos vendo. Boa noite. Hoje, então, nós estamos com a leitura da Bíblia em Mateus 18, do 10 ao 20. A parábola da ovelha perdida. E como devemos tratar os nossos irmãos que se extraviam pelo caminho da jornada. Boa, né, galera? Jesus conta aos seus apóstolos a parábola da ovelha perdida, né? Se você for um pastor e tiver 100 ovelhas e uma dessas ovelhas cair no precipício, você largaria todas as outras 99 para ir atrás dela, para salvá-la. E assim é o nosso Criador. Ele nos ama igualmente, independente das nossas atitudes, independente do que a gente faça. Se nós somos aquelas 99 que não se extraviaram, nós não estamos fazendo mais que a nossa obrigação, né? De sermos bons, de andar no caminho certo. Mas se nós somos aquela ovelha que caiu no despenhadeiro, a gente ia querer muito que o nosso pastor fosse até lá nos buscar. A gente ia querer muito que tivesse um pastor de ovelhas preocupado com a gente. Então Jesus recomenda que a gente deixe as 99 ovelhas do rebanho e vá em busca daquela que caiu. Porque aquelas 99, elas já sabem caminhar com as suas próprias pernas. Elas já têm os preceitos do bem e do mal. Elas conseguem ficar um tempinho por ali sozinhas, porque elas conhecem o caminho. Enquanto que aquela uma que caiu, ela só vai sair de lá se alguém ajudar. E esse é o nosso papel na terra. Mesmo a gente não sendo aquela ovelha perfeita no meio das 99, se a gente souber um pouquinho mais, a gente pode esticar uma cordinha, pegar uma taquara comprida e tentar auxiliar aquela que caiu, né? Estender a mão. Mas como que a gente vai fazer isso? E que ovelhas são essas que o nosso Senhor Jesus fala nas parábolas, né? Essas ovelhas somos nós mesmos. Quando a gente se desvia, quando a gente tropeça, quando a gente esquece que tudo que a gente precisa nessa vida, né, é nos ligarmos ao Criador. Quando a gente esquece que dentro de nós tem uma centelha divina que nos dá o poder de conseguirmos tudo aquilo que a gente precisa. Então a gente escorrega a ladeira abaixo, se preocupando com as coisas do mundo, muito mais que as coisas de Deus. Achando que as nossas mãos são capazes, sozinhas, de solucionar os nossos problemas. Então a gente vai tentando, sem perceber que se a gente ouvir o conselho de Jesus em outra parábola, onde ele nos diz: buscai o reino dos céus e todo o resto lhe será dado por acréscimo. Sem perceber que se a gente fizer isso, a gente vai ter todo o resto. A gente luta com as mãos, sangra as mãos, tentando conseguir,
E é só dobrar os joelhos, ou em pé, ou deitado, ou sentado, e fazer uma oração, pedindo a Deus, implorando a Deus que nos auxilie naquela dificuldade. E Ele auxilia, Ele nos dá os meios, Ele nos mostra o caminho para a gente conseguir solucionar aqueles problemas. Mas quando nós somos aquela ovelha que caiu no penhasco, a gente não lembra disso. A gente não lembra, a gente acha que com as mãos a gente vai conseguir escalar de volta e vai chegar ao topo por nossa conta. A gente não lembra. E ficamos ali, dando murro em ponto de faca, e em nenhum momento passa pela nossa cabeça fazer uma oração. Agradecer a Deus pela vida que a gente tem, agradecer a Deus pela cama quentinha que a gente dorme, pelo alimento, pelas dificuldades que se apresentam na nossa vida, porque elas são aquelas que nos lapidam. A dificuldade, ela não vem para acabar com nós, ela vem para nos moldar, para nos mostrar o quanto somos fortes e capazes, mas principalmente para nos fazer compreender que quando nós estamos com Deus, com Jesus, o nosso fardo é bem mais leve. Ele também falou isso, vocês já ouviram essa parte? Comigo o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. E isso não é uma coisa impalpável, isso é uma coisa que, se tu perceber, a ciência consegue explicar. Quando tu tá carregando uma sacola de compras bem pesada, sozinha, sofrendo com aquela sacola nas mãos, mas aí no meio do caminho tu encontra um amigo, e aquele amigo começa a conversar contigo, e tu começa a conversar com ele, e vocês vão indo, quando vê, chegou no lugar e nem percebeu mais que a sacola era pesada. E assim é a nossa vida com Jesus. Quando a gente sabe que Ele é nosso amigo, todos os fardos que a gente tem se tornam suave, leve. E Ele nos deixou na Bíblia tanta coisa, tantos ensinamentos, e a gente faz questão de não entender nenhum. A gente faz questão de achar que aquilo ali é besteira, ou de simplesmente correr o olho por cima e não perceber. Eu tenho falado todas as vezes quase nos nossos encontros que eu mesma li a Bíblia e para mim eu não entendia bulufas, nada que estava escrito ali para mim era ler grego, assim. Mas de tanto eu orar, né, e pedir para Deus me esclarecer, hoje quando eu leio, para mim assim parece um livro aberto. Eu consigo compreender da minha melhor maneira, né? Que eu sempre falo que o meu certo não é o certo para todos, mas eu fico feliz de entender de uma maneira que me deixa alegre. Eu fico feliz de entender a leitura da Bíblia de uma forma que me faz entender que eu posso ajudar alguém, que as pessoas podem serem ajudadas quando elas leem. E se eu consigo explicar da forma que eu entendi e te faz feliz, então tá bom. Por mais que não seja a forma que todas as pessoas compreendam a leitura da Bíblia, né? Então eu acho que eu consigo entender da minha melhor maneira. E eu fico bem feliz quando Jesus diz para nós assim: como você deve tratar o seu irmão que é culpado? Você deve julgar, condenar e atirar no fundo do poço?
ou você pode compreender os seus erros e pelo menos orar por ele. E se aquele erro que ele cometeu foi diretamente a você, direcionado a você, quando tu consegue perdoar aquele erro, tu tá cortando um elo, tu tá quebrando uma corrente. Porque assim como foi falado na semana passada, quando a gente perdoa alguém, é por egoísmo nosso. Porque é muito melhor para nós perdoar do que para a pessoa que é perdoada. Então, se eu quero ser feliz, se eu quero ficar bem, eu preciso perdoar. Eu preciso encontrar uma forma de perdoar de verdade. Não dizer, tá, eu perdoo, mas lá dentro o sentimento permanece. O perdão, ele tem que ser quebrando amarras de verdade. Para quando tu pensar naquela pessoa, para quando tu pensar naquela situação, aquilo ali não te dizer mais respeito. É como se fosse uma outra pessoa em uma outra vida e nada tivesse acontecido mais. Então, quando a gente perdoa, a gente quebra amarras, desmancha os elos que nos ligam. Quando a gente não perdoa, a gente fica ali, amarradinho, aí passa essa vida, aí vem a outra e a gente nasce junto de novo para se perdoar, e aí a gente não consegue, e a gente vai lá e a gente nasce de novo, e aí fica aquele círculo vicioso, né? Então, aquele nosso irmão que erra, por mais que seja um erro grave, nós precisamos orar por ele. Primeira coisa. Eu aprendi com a mãe e eu acho a coisa mais interessante e eu penso de verdade igual ela pensava. Eu tenho muito mais pena, muito mais dó do assassino do que da vítima. Eu tenho muito mais dó da mãe do assassino do que da mãe da vítima. Porque aquela vítima, ela concluiu ali o seu karma, o que precisava resgatar. E o assassino, ele acabou de iniciar um karma. Ele acabou de começar, como é que é? Trevas e ranger de dentes. Então, quando a gente consegue compreender que aquelas pessoas que nos fazem o mal ou que fazem o mal para alguém, né? São crianças no jardim da infância que quando passa a perna no coleguinha, pro coleguinha cair, acha que tá fazendo uma brincadeira, não sabe o quão grave pode ser, a gente consegue perdoar. Quando a gente vê essa situação, a gente consegue perdoar. Se a situação não é conosco, a gente pelo menos não se liga, não se associa a ela. Porque o que acontece quando tu vê uma notícia, né, na televisão? Fulano, ciclano, beltrano, bêbado, dirigindo embriagado, matou tal e tal. Primeira coisa que tu pensa, por que esse infeliz não morreu? Por que os outros que não tinham culpa morreram e ele ficou vivo? Primeira coisa que tu pensa é despejar um monte de raiva e de ódio em cima daquela pessoa. Pouquíssimas pessoas pensam em fazer uma oração para a vítima e muito menos ainda pensam em fazer uma oração para o algoz. O que se despeja é ódio. E quanto mais ódio a gente despeja no nosso egrégor do planeta, pior se transforma a nossa atmosfera, mais pesada. E é por isso que os nossos irmãos das sombras têm tanto poder. Porque eles dependem de nós para serem alimentados e a gente faz isso com a melhor perfeição. É qualquer deslize e a gente aceita. Qualquer coisinha que aconteça, a gente aceita.
tudo que eles querem que a gente fala com a maior clareza. Então a gente despeja toda essa energia de raiva, de rancor, de ódio no nosso egrégor do planeta, no nosso egrégor da nossa casa, do nosso trabalho, à nossa volta. E ali a gente forma alimento para esses nossos irmãos, que é o que eles procuram. Fácil? Não, não é fácil. Deixar de aceitar essas instituições, essas instruções que eles nos passam. Possível? Sim. Porque nós temos consciência. Então a gente sabe muito bem o que é o meu pensamento, que eu pensaria, e o que é um pensamento que eu não pensaria. Aquela lei dos 3 segundos, antes de abrir a boca para falar um monte de besteira, é para isso. Quando tu respira por 3 segundos, tu toma a tua consciência e não abre a boca para falar um monte de besteira. Jogar no egrégor do planeta, dentro da tua casa, ao teu redor, energias deletérias que vão te prejudicar um dia inteiro, 2 dias, uma vida, uma eternidade. Então toda a responsabilidade das coisas que nos acontecem sempre vão ser nossas, independente do que for. Eu sempre brinco que ninguém ia dizer assim, mas eu não quero estar sofrendo, porque eu não sou burro de querer sofrer, de querer passar trabalho. Pior é que a gente é. Pior é que a gente, como diz o pai Joaquim, tudo burro, tudo filho de um burro. Porque a gente não respira antes de fazer as coisas. A gente não consegue refletir na situação. E aí, quando vê, já meteu os pés pelas mãos e já foi. Tudo pro beleza. Ovelha despenhadeiro abaixo. E aí, se o pastor não tá por perto, fica lá por quanto tempo? Né? Tá na beira do penhasco, às vezes, vendo que vai cair. Mas eu vou ficar aqui só mais um pouquinho, né? Quem sabe eu não caia dessa vez. Né? E aí, quando vê, caiu. E a gente fica nessa coceira no nariz, gente. É todo dia. E a gente fica nessa luta, né? Achando que as coisas ruins estão nos acontecendo por conta do destino, por conta do universo, por conta de que alguém fez uma macumba, por causa do fulano, por causa de qualquer outro ser que não sejamos nós. É tão difícil a gente compreender que a responsabilidade pelas coisas que nos acontecem é nossa, porque aí a gente não vai ter mais em quem colocar a culpa. A gente vai ser obrigado a se responsabilizar pelo nosso destino e também, né, pelas coisas boas que nos acontecem. Não, isso é um mérito meu. Eu consegui vibrar nessa energia e trazer isso pra mim. Mas a maioria das vezes a gente quer botar a culpa dos outros das coisas ruins que nos acontecem, né? Porque isso me aconteceu porque a culpa do fulano, do ciclano, porque o outro não sei o quê. Porque quando eu apanhei quando era criança, quando eu fui enforcada, aquelas coisas que a gente estava falando, é mais ou menos por aí. Meus problemas tudo é responsabilidade da minha mãe, que me batia, me fez ser uma má pessoa, né? E agora eu sou assim e é culpa dela. Mas quando a gente consegue compreender que a gente quebra ciclos, né? A gente muda, a nossa ancestralidade passa a não ter mais tanta influência na nossa vida. Certo? Então, eu falei até que bastante, mas seu Emanuel, seu Mulu, agora não sei mais como é que eu chamo ele, trocou de nome o homem, vai falar um pouquinho mais sobre as ovelhas perdidas por aí.
Pergunta pro teu se ele não quer vir ver o Molo falar. A Dodô abalou a ex-irmão. Salve a todos os irmãos na terra. A irmã fala que não sabe como chamar. Não chama, né? A gente já tá por aqui mesmo. Porque o chamado do coração é o que vale de verdade. E aí, quando o coração chama, quando o aperto bate, a gente tá prontinho para estar aqui auxiliando os irmãos. Teve uma certa história de um tempo em que Jesus caminhava na terra ainda. Quando ainda era um rastejante do planeta, porque as coisas que acreditava era aquilo que afundava as ovelhas no fundo do abismo. Ligado às forças da treva, andava eu, pedindo pelo fim do Nazareno. Então, fui fundo, no fundo do precipício. Era tanto ódio e tanto rancor. E o mais interessante, meus irmãos, é que na consciência pouca que eu tinha, eu nem sequer sabia por quê de tamanho ódio. Só sabia aquilo que escutava dentro da minha cabeça. Ele é seu inimigo. Ele é seu inimigo. Precisa nos ajudar a acabar com ele. E eu olhava para aquele ser que tinha uma luz e nunca sequer saiu de sua boca uma palavra que não fosse de amor. E não conseguia compreender por que de tanto ódio dentro do meu coração. E assim eu plantava aos conchavos, às escondidas, a semente do ódio. Caminhando pelas escuras, pela sombra, pelos becos, plantando ódio. E os meus irmãos há de entender que foi um trabalho grande das trevas naquele período em que o nosso Senhor Jesus foi crucificado. Porém, o engano das trevas foi tão grande, achando que matando o corpo ia acabar com o legado dele. O engano foi tão grande que no momento que ele se viu livre daquelas amarras que prendia ele na terra, o poder dele mais que triplicou. A fé daqueles que o seguiam mais que triplicou.
E o que é pior, ou melhor, que até mesmo um carrasco hediondo como eu, quando coloquei meu olho nele, naquela cruz, pingando sangue, me atirei aos seus pés e pedi: me perdoa, me perdoa, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E os filhos sabem o que aconteceu? Ele foi o meu pastor. No dia que desencarnou, me buscou no fundo do precipício, só com aquela frase que ele disse do Criador: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ele entendia ali aquilo que a filha acabou de falar aqui, que lá era tudo criancinha, sem consciência das atrocidades que estava fazendo. Ele conseguia, só com aquele sublime olhar, perdoar a cada um dos seus algozes. E foi ali que eu passei a trabalhar pela cura das almas. Foi ali que eu me liguei a toda a corrente dos irmãos de cura e passei a trabalhar pela cura. As dor física, as dor da alma. Chama o Mulu, que ele ajuda. Mas para isso foi preciso chegar no fundo do despenhadeiro, aquele onde a sombra domina, e que não é qualquer um que consegue olhar e ver a pureza do perdão. Naquele exato momento, nosso Senhor Jesus me libertou quando Ele me deu o seu perdão. Me libertou para entender o que é viver num planeta aonde metade é sombra e metade é luz. E que você que escolhe qual é a metade que você quer ser. Você que decide por onde você quer caminhar. E quando você consegue decidir que vai caminhar na luz, tem muita ajuda. Muita ajuda. É só decidir. Mas então os irmãos dizem assim: é difícil. É difícil largar um vício. É difícil segurar as palavras dentro da sua garganta. É difícil entender o caminho que se segue. Quando se acredita que a luz é mais forte, não é difícil. Quando os filhos percebem que a centelha divina do Criador, que habita em cada um, só precisa ser alimentada para
para se tornar forte, tudo fica fácil. Aí os tropeços da vida vão ser só uns tropeços. Ninguém mais vai cair. Vai tropicar, mas vai ter o equilíbrio para seguir em frente. Quando os filhos compreender que tudo aquilo que habita em mim, que habita nesse animal, que habita nessa água, que habita nessa pedra, habita no Criador, então não existe mais o mal, só o bem. Eu não preciso mais ter raiva, ter rancor, brigar, esbravejar. Não preciso mais. Eu posso só juntar as mãozinhas e orar ao Criador, que Ele vai resolver tudo aquilo que eu preciso. Ao invés de ficar tirando o sangue das mãos, tentando resolver tudo com ela mesma. É mais facinho assim, juntar as mãozinhas. Porque nosso Senhor Jesus falou, porque os filhos não entendem. Bate lá na porta do meu Pai, diz que veio por meu intermédio, que Ele há de te atender. E tudo que pedirdes pro meu Pai, em meu nome, você terá. E se você pedindo, acreditando que já tem, muito mais melhor. Não é assim que está escrito? Para quem entende o que está escrito ali, não é assim que está escrito. Mas o orgulho do ser humano, muitas vezes, não permite que compreenda as coisas que Jesus deixou. Né? Ou então, muitas vezes, os irmãos dizem assim, é porque o Criador tem coisa mais importante para se preocupar do que comigo. Quem é eu para decidir o que é importante para o Criador? Quem é? Cada centelha divina espalhada pela imensidão do universo pode estar aqui dentro dessa pedra, dentro dessa planta, dentro de uma bactéria. Ela tem a mesma importância para o Criador. Por que você não teria? Ah, mas eu já fiz muitas coisas erradas e eu tenho vergonha de me colocar na frente de Deus. Já ouvimos essas frases, meus irmãos. Como se Deus, Criador, centelha divina, não estivesse ali dentro de si no momento que você estava fazendo as coisas erradas. Como se você só fosse se colocar na frente de Deus quando entrasse em um santuário, paredes, que não é o que Jesus pregava. O reino de Deus está dentro de cada um. Não é paredes que guardam o reino de Deus. Não é santuários enfeitados, palavras belas.
pompas e circunstâncias, vestimentas que guarda o reino de Deus. O reino de Deus está guardadinho dentro de cada um, cada centelha dele no universo. E é ali que ele quer estar. E quando os filhos juntam suas mãozinhas para pedir, para agradecer, para orar, essa centelha se acende de um tamanho gigantesco e vai dar para os filhos tudo aquilo que os filhos vão precisar. É só, como foi dito, ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mais nada. Perguntaram para os espíritos, na verdade Allan Kardec perguntou para os espíritos, é possível um ser encarnado dominar suas más tendências? Aí os espíritos responderam, sim, é possível. Ele foi mais longe e perguntou, mas é muito difícil, não? Não, não é difícil. É necessário o mínimo de esforço para isso. Mas se fosse um mínimo de esforço, meu irmão, então todos conseguiam. Então os espíritos responderam para Kardec, o que vos falta é vontade. Vontade de mudar. Vontade de fazer as coisas diferentes. Porque toda mudança requer um pouco de dor. O filho sair da sua zona de conforto vai doer um pouco. Mas é só o tempo daquela dor virar uma zona de conforto também. Então parece muito difícil. Mas quando existe a verdadeira vontade, tudo é possível. As armas, as ferramentas, os filhos têm. Como diz aquele amigo do filho, receita do bolo, nosso Senhor Jesus deixou escrito aqui, ó. É só colocar os ingredientes e fazer. Mas ainda assim, é difícil de ler a receita do bolo. Ainda assim eu vou querer fazer um bolo de qualquer jeito, sem ler a receita. As ferramentas estão todas aqui. E em muitos outros lugares hoje em dia, né? Hoje em dia, na palma da mão, é só querer e procurar. Como que eu posso modificar as minhas más tendências? O que eu preciso fazer? A oração é uma boa ferramenta. Eu posso também fazer uma meditação, também é uma boa ferramenta. Eu também posso ler um livro bom, também é. Eu também posso ouvir uma cantiga, Senhor, que me traga paz,
Então, são muitas as ferramentas que os filhos têm. O que vos falta? Vontade de mudança. Mas quando percebe que qualquer mudança já é boa, quando percebe que qualquer mudança que você faz já lhe dá um resultado, aí vai se tornando mais fácil. Aí mesmo naquele dia que você tá com uma dor, com uma tristeza, com um sofrimento, você assim ainda vai querer ajudar outra pessoa. Porque você vai saber que ajudando ao outro, você está ajudando a si mesmo. Quando você estiver num sofrimento, lembrando de todas as tristezas da sua vida, achando que é a pior pessoa do mundo, que nada de bom lhe aconteceu na vida toda, aí você ajuda alguém. Aí você ajuda. Pega pela mão uma senhorinha e atravessa a rua com ela. Faz uma oração para alguém que está precisando. Que você vai ver que a mudança vem. Porque a dor de quem quer mudar é assim. Uma paulada em cima da outra. Que é para não mudar. Né? Mas se você compreender, tá doendo, vai doendo mesmo. Porque é assim que as mudanças acontecem. Porque a tendência do humano encarnado é assim. Doeu em mim, parei. O resto que não se... Não. Se eu tenho uma dor, alguém que me ajude. Não é isso? Eu que tenho que ser ajudado. Eu não tenho que ajudar ninguém porque tá doendo em mim. Não, meus irmãos. Se tá doendo em ti, ajuda o teu irmão que tá doendo mais. Que tu vai esquecer da tua dor. Se algo te fez mal, faz o bem. Porque tu vai esquecer daquele mal que te fez. Não se entrega para a sombra com raiva, com rancor, com mágoa. Porque aí você tá no nível de ser alcançado pela sombra. E é aí que você leva as rasteiras da vida de verdade. As pior vibração que um ser humano pode ter. Medo, culpa, raiva, ódio, tristeza. As piores. Troca tudo isso por coisas melhores. Coragem, alegria, amor, sabedoria, esperança. E põe em movimento. Transmuta tudo isso. Como diz ainda os terapeutas na Terra, ressignifica a sua dor. Faz com que aquilo passe a ser uma lição, um ensinamento. Não fique remoendo em cima dela, porque aí só te causa mais dor. Tudo aquilo que você manda para o universo, ele te devolve igual. Então, transmuta. Muda tudo o que te faz mal, que você vai ter o bem de volta.
entrego ao Criador de todas as coisas, ao nosso Senhor Jesus Cristo, todas as dores dos meus irmãos que estão aqui me olhando hoje. Peço a Ele que leve e lave e alivie.